Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a sua presença e a sua participação. Convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Vamos iniciar a apresentação do plano de otimização do contrato da concessão da Autopista Fluminense, SA BR-101, Rio de Janeiro. Convidamos para compor a mesa diretora da reunião pública o diretor-geral da ANTT, o senhor Rafael Vitali, o presidente da reunião e ouvidor da ANTT, o senhor Rolf Crepaldi, e o superintendente de concessão de infraestrutura, SUCOM, ANTT, Marcelo Fonseca. Senhores, podem se sentar. Com a palavra, o presidente da reunião, o senhor Robson Crepaldi. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da ANTT, eu gostaria de saudar a todos os participantes dessa reunião pública. E, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao nosso diretor-geral, Rafael Vitali, para as considerações iniciais. Diretor, por favor. Bom, obrigado, Robson, nosso ouvidor, presidente da sessão pública de hoje. Também uma boa tarde aqui para o Marcelo Fonseca, nosso superintendente de infraestrutura, de concessão das infraestruturas da ANTT, e todos aqui presentes. Eu gostaria de tomar um tempo de vocês aqui no início para fazer uma contextualização do porquê que nós estamos aqui hoje divulgando a proposta de modernização do contrato da Artéries Fluminense, a BR-101 aqui no Rio de Janeiro. Eu me lembro que quando eu cheguei na NTT como diretor-geral, em julho de 21, os primeiros diagnósticos que eu fiz foi que nós tínhamos então 24 contratos de concessão na época de rodovias e aparentemente 12 contratos tinham algum tipo de problema de performance por razões diversas, e a gente começou a chamar esses contratos de contratos estressados. Por que essa terminologia? Porque eram contratos que não entregavam os benefícios que haviam sido pactuados no início, na celebração do contrato após o leilão, anos atrás. Era uma situação ruim, onde para a concessionária havia um desgaste, porque ela não conseguia oferir o retorno do investimento que havia sido contratado. O governo não conseguia entregar para a sociedade as obras, as melhorias, as duplicações, os trevos, as terceiras faixas, as passarelas que se pretendia com a concessão de uma rodovia. O usuário, então, o cidadão comum, ficava sem entender nada, porque ele continuava a pagar o pedágio sem ter a contrapartida dos investimentos. E nós, da agência reguladora, no meio disso tudo, incapaz de arrumar uma solução. É bem verdade que a legislação foi aprimorada ao longo do tempo, e foi acho que em 2016 ou 2017, né, Fonseca? 17, onde foi criado o Instituto da Relicitação, que é a devolução amigável das concessões. A Artéries Fluminense, no caso, essa concessão da BR-101, foi uma das que optou por esse encerramento antecipado do contrato, dado todas as dificuldades, a sensação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tudo que contorna um contrato de concessão e que, de alguma maneira, impedia a realização de todos os investimentos. O processo da relicitação é um processo que, até hoje, existe, ele é uma das alternativas para uma solução como essa dos ativos estressados. Entretanto, a execução, a implementação de uma relicitação se tornou, na realidade, no dia a dia, algo muito complexo, algo muito burocrático, algo muito longo, uma jornada muito longa, e que
ampliava, né, intensificava ainda mais toda essa sensação de insatisfação com a situação da concessão, que cobra pedágio e não entrega as obras, né? Aqui, longe de dizer qual é o mérito, quem é a culpa, a verdade é que o contrato de concessão ele é feito para durar 30 anos e o encerramento antecipado deles é sempre algo muito complexo, né? A gente tinha um período aí inicial de até 4 anos para realizar um novo leilão. O problema é que os estudos são morosos, as tomadas de decisão levam tempo, enquanto isso a concessão fica lá numa situação que, como descrita, deixa todo mundo bastante insatisfeito. A concessionária, repito, fica insatisfeita, o usuário fica insatisfeito, o governo fica insatisfeito. E frente a essa dificuldade de avançar, e sabendo, conscientes de que as concessões rodoviárias foram feitas para entregar esses investimentos, a NTT fez um esforço de buscar alternativas para que os investimentos pudessem ser retomados o quanto antes, né? Nesses 12 contratos que eu mencionei, estavam estressados. A gente buscou apoio com o Ministério, considerando que a alteração de um contrato de concessão de maneira mais ampla requeriria um alinhamento com o Ministério, com alguma formulação de política pública para que a gente pudesse atuar de maneira mais ampla. E com a chegada do ministro Renan Filho, no Ministério dos Transportes, a gente encontrou aí esse espaço de diálogo e de compreensão da situação, e sensível a essa situação, o ministro Renan promoveu estudos dentro do Ministério dos Transportes, que culminou com a portaria 848, que é a portaria que abriu ali, ou traz os requisitos de uma nova política pública, que é a política da modernização ou otimização dos contratos de concessão rodoviária antigos. Então, ali tem requisitos para que você possa pleitear a modernização do seu contrato, né? Isso passa por abrir mão de todos os pleitos administrativos ou judiciais para que a gente tenha uma nova realidade, um contrato sem passivos, e um contrato redesenhado, mais moderno, com as cláusulas contratuais atuais e com um cronograma de obras repactuado para que ele possa voltar a performar e entregar aquilo que a sociedade espera. Com a portaria 848, abriu-se então a janela de abertura dos protocolos para tentar fazer essa solução consensual, que veio alinhada com a criação pelo Tribunal de Contas da União de um novo mecanismo, que é o mecanismo da Câmara de Soluções Consensuais dentro do Tribunal de Contas da União. As coisas foram convergindo no tempo para que isso acontecesse, então, tendo espaço para diálogo junto com o Tribunal de Contas da União, o Ministério cria essa política motivado pela agência reguladora, e nesse período de janela de oportunidades, que foi até 31 de dezembro de 2023, 14 concessionárias, das então 26, dado que nós celebramos alguns novos leilões ao longo dos meses, 14 concessionárias protocolaram seus pedidos para a tentativa de modernização do contrato e repactuação de suas obrigações. É bem verdade que desse processo, 3 pedidos já não prosseguiram, né? Eles foram, em algum momento do processo, arquivados. Então, esses contratos vão ter outro fim, não da solução consensual. E tem 11 que continuam aí as suas tentativas, as tratativas e os processos junto da agência, junto do Ministério e junto do Tribunal de Contas da União. O projeto que nós estamos aqui hoje, a BR-101 Rio de Janeiro, a Artérias Fluminense, foi um dos que prosseguiu, e nós já tivemos o diálogo com o Tribunal de Contas da União, um diálogo que, por força da própria normativa do Tribunal de Contas, ele é feito de maneira restrita, sigilosa, né? Restrita somente entre as partes envolvidas, então a concessionária Artérias, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Ministério dos Transportes e o próprio Tribunal de Contas da União. E nós chegamos a um acordo consensual, onde todas as partes fizeram algum tipo de concessão, flexibilização, para um bem maior, que é a retomada das obras, dos investimentos e do atendimento pleno da prestação de serviço aqui dentro da BR-101. Esse acordo já foi homologado pelos ministros, pelo plenário de ministros do Tribunal de Contas da União, e na homologação
vieram algumas condicionantes, melhor dizendo. Alguns ajustes de fundamentação da precificação desse ativo. Isso nós estamos trabalhando ainda para fazer o cumprimento junto ao Tribunal de Contas da União, mas ele também trouxe a necessidade da gente fazer um processo competitivo para validar esse acordo. Marcelo Fonseca está aqui, ele vai trazer maiores detalhes do acordo, quais são as obras, qual é o cronograma, os aspectos mais modernos do contrato, que são o arcabouço regulatório da nossa 5ª etapa, que são os contratos que nós estamos leiloando aí nos últimos meses. Aqui faço um parênteses para dizer do sucesso que tem sido esse arcabouço regulatório, pelo resultado dos leilões. Foram 8 leilões em 23 e 24 até agora. Nós vamos fazer o 9º leilão amanhã, lá na Bolsa de Valores de São Paulo. Até agora, dos 8 leilões, 8 ganhadores diferentes, leilões com competição, leilões com bastante atratividade. E a gente vê que esse instrumento regulatório que a gente coloca à disposição dentro do padrão 5ª etapa é algo que atende bem todos os interesses, seja do usuário, seja do governo, seja da concessionária. Por isso que ele tem sido um sucesso. E aí a necessidade ou a vantajosidade de se fazer a modernização dos contratos, trazendo para essa realidade da 5ª etapa, porque todo mundo vai sair ganhando com isso. O Marcelo vai trazer todos esses detalhes. Mas a gente teria que fazer um processo competitivo dentro da Bolsa de Valores para validar esse acordo. O Marcelo também vai explicar isso melhor, mas basicamente nós fizemos um acordo a 4 mãos, bem verdade, Ministério do Transportes, ANTT, Tribunal de Contas da União e concessionária, mas foi um acordo, de certa forma, bilateral. Poder público, representado pelas 3 instituições, e a concessionária, pelo lado do parceiro privado. Agora, há alguns riscos envolvidos nisso, né? Será que nós fizemos a precificação correta? Será que não há um desincentivo a buscar querer uma solução consensual, mesmo sem ter uma real necessidade? Então, por isso que o Tribunal de Contas da União colocou como uma condicionante a gente levar o acordo a mercado. O que significa isso? Nós vamos fazer um leilão desse contrato, mas é um leilão com a primeira proposta já dada, que é a da Artéries Fluminense. E se algum player, algum outro interessado cobrir a proposta da Artéries, a gente vai fazer um acordo mais vantajoso para a população. Se não houver ninguém cobrindo, a gente vai compreender, vai concluir que a proposta feita com o acordo feito com a Artéries Fluminense é a mais vantajosa do ponto de vista do interesse público. Então isso vai ser realizado provavelmente no mês de maio. Essa é a nossa expectativa de cronograma, considerando que nós vamos fundamentar e justificar todas as outras requisitos que foram colocados pelo Tribunal de Contas da União e abrir esse edital, que também tem que ficar aberto por 100 dias, até por imposição do próprio Tribunal de Contas da União, para que dê tempo de o mercado, todos esses interessados, possam estudar essa proposta de acordo e verificar se há condições de oferecer uma melhor proposta para o brasileiro, para a brasileira, aqui no caso o carioca, que vai ser o fluminense, que vai ser o usuário aqui dessa rodovia. Então a gente considera que é uma nova política, uma nova fase. Nós estamos implementando essas soluções. 3 contratos já estão nessa fase, assim como esse da BR-101 Artéries Fluminense. Nós temos a própria BR-101, continuação desse segmento aqui no Espírito Santo, que também já está nessa fase de consulta pública, para que a gente publicize todos os detalhes do acordo e depois abra o edital e o processo competitivo. E também lá a BR-163 no Mato Grosso do Sul, também já está nessa fase, são os 3 mais avançados. Como eu disse, são 11 que ainda estão no trilho aí para conseguir chegar a restabelecer uma assinatura de um termo aditivo que repactua todo o contrato e moderniza as cláusulas contratuais e a retomada das obras. Se a gente conseguir ser bastante preciso nesse planejamento nosso, como eu disse, a abertura do edital ali ainda em janeiro, talvez começo de fevereiro, a realização do leilão no mês de maio, e aí, depois de realizado o leilão, tendo o resultado final de quem vai ser o novo operador ou se a Artéries Fluminense permanece como operadora do trecho, nós temos condições de assinar o termo aditivo 30 dias depois do leilão, e aí a mobilização dos equipamentos, a retomada das obras, dos investimentos, das passarelas, das soluções de trevo em desnível, todo o benefício que a sociedade estava esperando e que foi interrompida por algum tempo, a gente vai retomar e entregar aí uma rodovia moderna, com conectividade, com iluminação, com sinalização adequada,
todas as duplicações, terceiras faixas e modernizações como Free Flow, HS Link, apesar de movimento, tudo isso vai fazer parte do pacote de melhorias e nós vamos ter um novo capítulo aqui da BR-101 no Rio de Janeiro, um capítulo muito mais próspero, um capítulo de entrega de investimento, um capítulo de redução do tempo de viagem, melhoria da solução logística para a região e, principalmente, a melhoria da segurança viária e a preservação da vida. É isso que a gente espera com o resultado final desse processo. Não estamos fazendo isso pensando em CNPJ, nós estamos fazendo isso pensando nos vários CPFs que utilizam a rodovia e assim a gente espera cumprir com a nossa missão de garantir infraestrutura adequada aí a todo brasileiro e brasileira que utilizam as rodovias concedidas do Brasil. Robson, nosso ouvidor, essas são as minhas palavras iniciais e retitulo a palavra para a sua condução. Obrigado. Obrigado, diretor-geral Rafael Vitali. Eu declaro, então, aberta esta reunião para apresentação do plano de otimização do contrato de concessão relativo ao contrato de concessão celebrado entre a NTT e a Autopista Fluminense S.A. para exploração de 322,10 quilômetros da rodovia BR-101 Rio. Início no quilômetro 0, cabeceira norte da ponte sobre o rio Itabapoana, divisa entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e o quilômetro 322,1, acesso à ponte Presidente Costa e Silva. Meu nome, então, é Robson Crepaldi, eu sou ouvidor da NTT e fui designado como presidente desta reunião para este ato público. Cabe ressaltar que há um processo de consulta pública aberto para esclarecer contribuições formais por escrito. A documentação completa relativa ao objeto desta consulta está disponível no sítio eletrônico da NTT, no www.antt.gov.br, acesso à informação, participação social, consulta pública número 2/2024. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail cp002_2024@ntt.gov.br. Esta reunião está sendo gravada e ficará disponível no canal da NTT no YouTube. Importante lembrar também que não serão recebidas contribuições por escrito durante esta reunião. Feito o registro dessas informações, eu convido agora o nosso superintendente da SUCOM, o senhor Marcelo Fonseca, para fazer a apresentação do tema a vocês aqui. Marcelo, a palavra é tua. Muito obrigado, Robson. Muito boa tarde a todos que nos acompanham hoje aqui. Sem mais delongas, eu já vou passar aqui a apresentação, cujo objetivo é esclarecer de forma mais detalhada os pontos da proposta, apresentar os investimentos, as condições todas que estão sendo colocadas para esse novo período contratual. Acho que já foi muito bem explanado aqui na introdução do nosso diretor-geral, Rafael Vitali, as nuances gerais do processo de otimização. Então, meu objetivo aqui é entrar em maiores detalhes e esclarecer, então, esses pontos. Inicialmente, a gente coloca aqui uma questão de política pública e viabilidade jurídica, trazendo para de onde vem essa proposta, quais são as bases que dão essa estrutura, como foi bem colocado já aqui pelo Rafael Vitali. A gente tem uma política pública que foi iniciada por meio de grupos de trabalho, primeiramente, e a partir daí se consolidou em uma portaria 848 do Ministério dos Transportes, que visa tratar esses casos de ativos que não entregavam os seus resultados, não tinham o desempenho esperado, que nós denominávamos ali como ativos estressados, e a partir daí houve uma oportunidade de que as concessionárias submetessem propostas, além dos primeiros 4 GTs instaurados pelo Ministério dos Transportes. Então, somando as duas iniciativas, nós temos 14 ativos nessa situação, que foi colocado já aqui que 3 deles não devem seguir adiante, mas 11 passarão por discussões de soluções consensuais junto ao Tribunal de Contas da União, e o caso da Fluminense, juntamente com outros 2 casos, são os primeiros que já tiveram a aprovação dentro do Tribunal de Contas da União. No caso da Autopista Fluminense, é o Acórdão 2318, de outubro de 2024, e ele é contemporâneo de outros 2 acórdãos da ECO 101 e da BR-163, Mato Grosso do Sul, a MS Via,
cujas características são bastante similares em termos de solução que foi dada. A solução aqui ela passa por uma revisão ampla do contrato de concessão. O termo aditivo que se propõe, ele reinaugura as bases jurídicas, regulatórias, moderniza todo o contrato e também todo o equilíbrio econômico-financeiro é revisto para que você tenha uma atualização para as condições que hoje são praticadas e, de fato, dê as condições para que tudo aquilo que se pretende fazer de investimentos seja realizado, né? Então, a política pública ela traz diretrizes aqui que começam pela defesa do interesse público, no sentido de que qualquer proposta que seja aprovada no âmbito de uma solução concessual, negociada com essas concessionárias, ela precisa primeiro ter um caráter de ser a melhor opção, né, de ser a mais vantajosa entre todas as outras possibilidades, entre elas a própria relicitação do contrato, que é um processo regulado por lei, Lei 13448 de 2017, e outras possibilidades, como mesmo ajustes pontuais no contrato de concessão. Então, foi sempre sopesado sobre esse aspecto de ser a melhor opção para o interesse público e ter a viabilidade tanto técnica quanto jurídica. Do ponto de vista técnico, foram feitas diversas análises usando a expertise da própria NTT, da Infra-SA, que é a empresa estatal que nos apoia na estruturação de novos projetos de concessão, e passando pelas procuradorias da NTT, do Ministério dos Transportes e a validação do próprio Tribunal de Contas da União, como a gente colocou ali já com o acórdão proferido, e pensando sempre na retomada imediata dos investimentos. Então, é uma premissa dessas negociações de que se houvesse uma antecipação em relação a qualquer outra solução que fosse dada para que os investimentos fossem retomados, e esse arranjo ele teria que ter também tarifas menores do que a média dos estudos de novas concessões. Então, para garantir essa vantajosidade, focando na redução de acidentes e a melhoria da fluidez de todo o sistema rodoviário envolvido, em termos de aspectos específicos, né? Então, a solução ela traz uma antecipação de investimentos em relação ao que seria um novo projeto de concessão. Em um novo projeto de concessão, a gente sempre tem um período preparatório de pelo menos 2 anos, já com o contrato assinado, né? E antes disso mesmo, a tramitação dele ela passa por diversas etapas, que a gente estima aqui que pelo menos 3 anos a gente está antecipando esses investimentos, né, em relação ao que seria essa tramitação ordinária de uma relicitação, né? Então, o caso da Fluminense ele se encontrava já em um processo de relicitação, que é a devolução amigável dessa concessão, e a gente comparando com essa solução, a gente consegue pelo menos 3, talvez até 4 anos de antecipação no cronograma de investimentos. As tarifas aqui elas têm um caráter diferente dos projetos tradicionais também, em que há uma gradualidade em relação aos investimentos que são realizados. Então, as tarifas somente podem ser praticadas no seu aspecto cheio, né, no valor completo delas, quando se entrega os próprios investimentos. A gente vai mostrar isso na frente aqui na apresentação. Então, a gente parte do patamar atual, mas a gente não vai direto para o patamar que seria desse equilíbrio do projeto atualizado. A gente faz uma escada, né, uma evolução gradual que depende da execução dos investimentos. As regras aqui são bastante rígidas, né? Não só a gente moderniza todo o contrato, como adiciona algumas regras mais rígidas, que têm consequências bastante severas caso tenha algum descumprimento desses objetivos de obras que estão sendo colocados. E também a concessionária ela, tem que fazer uma renúncia a todos os pleitos que ela tem no âmbito administrativo, judicial. Hoje existem várias divergências, discussões, né, entre o poder concedente, a NTT e a concessionária, e a gente tem que limpar a mesa, então ela abre mão de todos esses pleitos para que a gente possa fazer o termo aditivo e a modernização do contrato. Diversas externalidades são geradas, né, a partir da solução. Então, a gente pontua aqui que, num primeiro momento, já pode ser sentido o efeito sobre a demanda da economia regional, local,
com efeito de multiplicação de renda, né, investimentos que são feitos que agregam ao PIB da região, né, Produto Interno Bruto, e geram um dinamismo dessa economia. Nós computamos aqui a geração de empregos de pelo menos 87 mil empregos que serão gerados, entre empregos contratados pela própria concessionária, aqueles contratados pelos seus fornecedores e também os que são do efeito da disseminação dessa renda na economia. Então, isso é fruto dessa retomada dos investimentos e, com isso, se ganha eficiência, se ganha produtividade nos deslocamentos. A região toda ela ganha, né, com queda de custo de logística, do custo Brasil, aplicado a todos os fluxos, né, que por aqui passam, reduzindo os tempos de viagem, reduzindo emissões de gases de efeito estufa, né, e, sobretudo, os acidentes, né, que tem um custo para a produtividade, tem um custo, né, das vidas que são perdidas nas rodovias. Então, com os investimentos, a gente consegue reduzir substancialmente esses números de investimento. Existe também a questão da mitigação de qualquer risco moral, sistêmico, né, riscos que poderiam emergir de um processo de negociação bilateral, como o diretor Rafael Vitale comentou, de um lado o governo, de outro lado a concessionária, e para isso o que a gente coloca aqui, né, poderia haver alguma assimetria das informações, do domínio que a concessionária tem sobre o conhecimento do poder público sobre isso, a gente coloca então o processo para o mercado avaliar. Então, para testar, validar se as melhores condições possíveis foram atingidas. Já existe uma análise toda prévia, técnica, que é feita, mas para garantir, assegurar e selar toda essa relação, te leva para o mercado e verifica se não tem alguém que faria uma opção melhor, uma redução maior da tarifa de pedágio. É o que a gente vem denominando aqui de processo competitivo. E a gente vai depois passar os detalhes dele mais para o final da apresentação, mas só para trazer, então, os aspectos gerais aqui da solução. Falando, então, do projeto da concessão, são 322 quilômetros, a concessão original da Fluminense. Foi iniciada em 2008, né, ali na segunda etapa de concessões rodoviárias federais, no prazo originalmente de 25 anos, em que nós já tivemos transcorridos aí aproximadamente 16 anos, né, dessa concessão. E aqui, então, na prorrogação que está sendo proposta com otimização, se adiciona mais 15 anos, de forma que nós teremos, a partir desse momento do termo aditivo, mais aproximadamente 24 anos de contrato de concessão, praticamente recompondo aquele prazo original, aí sob todas essas novas condições. Nesse novo período, são previstos investimentos de 6,18 bilhões, os investimentos propriamente ditos, né, que mudam o patamar da rodovia, além de recursos operacionais aplicados, né, ao longo desse período todo de 4,28 bilhões. Faz a atualização também da taxa interna de retorno do projeto, para que ele seja compatível com o que se pratica hoje. Condições de juros, mesmo, por exemplo, são muito diferentes, né, entre períodos, dos riscos que se percebe no país. Então, é feita a atualização aqui, passando de 8% a 10,42%, e isso nos ajuda a colocar o projeto com a viabilidade necessária para essa condição, inclusive que nós tenhamos interessados no processo competitivo, que vai ser feito em breve. Os números aqui do projeto, né, os grandes números, passaremos depois o detalhe dos investimentos, mas só para a noção mais ampla, são 49,55 quilômetros de duplicação, 5,6 quilômetros de variante, temos 52 quilômetros de faixas adicionais, 81 quilômetros de multivias, né, que é a pista dupla, sem a separação de canteiro central, mas que já trafega em pista dupla, 11,84 quilômetros de vias marginais, nos municípios que são cortados pela rodovia, dispositivos de conexão, temos uma trombeta, 4 diamantes, 4 trevos parciais para fazer os movimentos, né, de retorno e conversões dentro da rodovia, um trevo parcial com rotatória, uma interseção do tipo direcional e uma rotatória alongada, uma melhoria viária, 6 obras de arte especiais em termos de construção, reconstrução e demolição, 39 reforços de obras de arte, 6 alargamentos, além de 6 retornos, 16 acessos, 40 pontos de ônibus, 21 passarelas e 59,22 quilômetros de ciclovias, inclusive, né, colocando as ciclofaixas aqui dentro do projeto de concessão. Esses investimentos eles estão concentrados na parte inicial do programa, né, dos 24 anos de concessão.
A gente tem aqui um recorte, né, que mostra aqui os primeiros anos, a concentração, e o que a gente chama de período de transição, que é um período que vai se acompanhar de forma mais detida o contrato, né? Nós temos aqui 3 anos em que tem aproximadamente ali 700 milhões, né, na média ali por ano, de investimentos, então um investimento bastante robusto sendo considerado, e esse ciclo se estende até o 8º ano de concessão. O 8º ano onde a gente vê as barras ali em azul mais escuro, né, onde a gente tem a ampliação de capacidade da rodovia, são feitas as duplicações, as faixas adicionais, né, todos os dispositivos. E temos também, paralelo a isso, o programa de conservação especial ou recuperação e manutenção da rodovia, né, que é onde se garante as condições de pavimento, paralelamente às obras de ampliação. Então, já desde o início do contrato, o que é bastante diferente de contratos novos da NTT, né, em que os primeiros 2 anos você não tem essas obras mais pesadas, aqui a gente já começa desde o início com as obras bastante vultosas, porque a gente tem a condição de uma continuidade da empresa, né, da sociedade de propósito específico, cada concessionária é uma empresa específica, né? Então a gente já consegue ali que ela, dadas as relações já construídas, ela imediatamente já inicie, porque se tem também projetos, né, licenciamento ambiental, então foi priorizado tudo isso para conseguir garantir que essas obras tenham condições efetivas de início imediato. Então aqui são 2,07 bilhões nos primeiros 3 anos e posteriormente, né, o total aqui de 6,18 em todo o período. Destacamos alguns investimentos aqui, posicionados aqui no sistema rodoviário, né, em todo o mapa da concessão. Aqui, inicialmente, de forma ilustrativa, destacamos alguns deles, mas vamos passar em forma mais detalhada na sequência. Então, já passo para os slides específicos aqui. Então, primeiramente, falar da parte urbana, o perímetro urbano de Campos dos Goytacazes, em que serão feitas alterações do traçado da rodovia hoje, né, que cruza o município, dada a saturação da malha, ali, das vias, né, que se tem hoje na concessão, e utilizando, inclusive, uma avenida, a Schlack Leal, dentro do município, né, em que vai se fazer, então, a incorporação dela dentro da concessão e as intervenções dentro dessa via, né, convertendo ela numa via de longo curso, inclusive incorporando aqui uma obra de arte especial, que é uma ponte, né, a ponte Alair Ferreira, e a introdução em todo o perímetro de Campos das multivias, né? As multivias, elas são essas vias que se trafega em mão dupla, né, já com novas faixas, e você tem só um separador central simples, né, sem o canteiro, dado o confinamento que existe na região, né, há uma limitação para se expandir a plataforma da rodovia, e aqui então a gente tem, ao longo de todo esse perímetro, 81,7 quilômetros, né, dessa implantação de multivias, como uma solução que vai tanto desafogar o tráfego de longo curso, como vai oferecer uma opção também melhor de deslocamento, né, interno dentro do município de Campos. Então, a solução foi bastante discutida no âmbito da solução consensual, da Comissão de Solução Consensual, para a questão de Campos. Além disso, temos faixas adicionais, né, no município de Campos dos Goytacazes, aqui totalizando 7,5 quilômetros, em que são selecionados os pontos em que nós temos gargalos dentro desse perímetro, né, e adicionado, então, as faixas adicionais, e também nós destacamos aqui, junto às faixas adicionais, também as ciclovias, né, que é do quilômetro 67 ao quilômetro 71. Já aqui na outra ponta do trecho, né, a partir de Niterói, aqui no início do trecho, nós temos a faixa adicional no segmento de Manilha a Barreto, que são 46 quilômetros no total, sendo 23 em cada sentido, né, norte e sul. É uma obra que já está em andamento, né, que será concluída no âmbito do processo de otimização aqui, e está se utilizando, então, o canteiro central como a escolha, né, alternativa para que você tenha o espaço necessário para ampliação dessas faixas adicionais, uma região bastante adensada, né, aqui na região de conurbação. Então, a solução aqui ela usa ao máximo, né, a disponibilidade ali de faixa de domínio para a gente conseguir, então, implementar essa faixa adicional.
Seguindo aqui com um investimento bastante importante, aqui, dos principais que nós temos, né, para as questões que são críticas para esse sistema rodoviário, que é a variante de Itaboraí, né? É um trecho aqui que demanda, né, um deslocamento do eixo da rodovia para que a gente tenha desobstrução desse tráfego. Então, colocamos aqui em pista dupla, né, uma variante de 5,7 quilômetros, e temos 2 trevos em desnível para as conexões, né, nas pontas em que se sai da BR-101 para conectar na variante, na saída e na entrada da BR-101. E serão construídas 2 pontes sobre o rio Aldeia também para fazer essa nova alternativa de deslocamento. E a gente destaca aqui que um dos pontos de conexão ele é hoje um entroncamento bastante importante com outra concessão da NTT, que é a Eco Rio Minas, e a solução que originalmente estava no outro contrato vai ser migrada para esse contrato de concessão, para você ter a sinergia com as demais obras que serão introduzidas ali no local. Então, fazendo todas as alças de acesso, né, todo o trevo que está relacionado a essas conexões ficarão no âmbito da própria autopista fluminense. Partindo, então, para investimentos de duplicação, serão 45,8 quilômetros de duplicação, dos quilômetros 144 ao 190, incluindo aqui 4 pontes, né, nas pistas duplicadas, tocando os municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, concluindo, então, né, fechando o grande segmento de duplicação entre os trechos já duplicados da rodovia, se introduz esses 46 quilômetros. E aqui, para que você tenha uma noção, né, de toda a duplicação, os trechos que estarão duplicados, partindo aqui do Espírito Santo, nós temos inicialmente um trecho em faixas adicionais, né, um trecho em que se tem a pista simples, mas com terceiras faixas, cobrindo os pontos de ultrapassagem, os aclives, né, os pontos em que há alguma retenção de tráfego, então tratando todo esse ponto da rodovia, mas ainda sem a pista dupla. E a partir de Campos, então, a gente começa a ter as multivias, né, como nós comentamos, já em pista dupla, até então que a gente chega aos trechos já duplicados, a duplicação que está prevista para conectar os 2 segmentos já duplicados, e, por fim, as faixas adicionais, agora nesse trecho mais próximo de Niterói, de Barreto a Manilha. E os cronogramas aqui estão também dispostos, né? Os cronogramas eles vão desde obras no ano 1, imediatas, dessa ampliação de capacidade, até o ano 8, onde se conclui esse ciclo, com várias entregas intermediárias, né? Aqui no ano 2, no ano 3, 4, enfim, a gente já vai tendo diversas entregas que a população já vai poder usufruir dessa nova infraestrutura. Em relação ao contorno de Campos, né, que é um ponto bastante discutido, que já foi bastante discutido, inclusive, no contrato original da Fluminense, a opção que foi colocada aqui, como vocês viram, é aquela solução por dentro de Campos, né, utilizando a Avenida Stilac Leal, implementando as multivias para o deslocamento em pista dupla, e o contorno de Campos nós entendemos que ele deveria ser melhor estudado. Então, o que foi colocado aqui como obrigação da concessionária é que ela apresente, então, os seus estudos, né, posteriormente um projeto executivo desse projeto do contorno de Campos, e adote as ações para licenciamento desse novo traçado de contorno do município, para que então possa ser feita a inclusão dentro do contrato de concessão. É uma espécie de um gatilho já temporal, né, previsto no contrato como obrigação, e naquele momento, então, quando se tiver certeza desse traçado, com o licenciamento já desobstruído, nós poderemos fazer a inclusão por um instrumento que é da regulação, né, o fluxo de caixa marginal, dentro das obrigações do contrato de concessão. Então, uma solução regulatória aqui, contratual, para o contorno de Campos. Sobre operação da rodovia, nós colocamos aqui um sistema modernizado de operação, aproveitando já os equipamentos que existem dentro da Fluminense, mas adicionando aqui uma cobertura maior de câmeras. São 59 câmeras adicionais de monitoramento, o que faz chegar a uma cobertura sem pontos cegos, né, em pelo menos 70% dos trechos da rodovia. E, além disso, o usuário não só terá as câmeras, né, para ter a identificação das ocorrências, como um sinal de internet 4G, uma conectividade plena em toda a rodovia, em que poderá acionar, então, o centro de controle operacional. Lembrando que o acesso
Para fins de comunicação de emergência, ele é gratuito, independentemente de se ter pacote de dados, o usuário pode conectar com o CCO, mas naturalmente que essas antenas que vão ser colocadas, elas têm o benefício de poder ser utilizadas também para outras finalidades, né, diante do pacote de dados de cada usuário. Então, uma externalidade a mais positiva que acaba disseminando ali a conectividade em todo o trecho da rodovia. Temos a introdução aqui dos pontos de parada e descanso para caminhoneiros, uma novidade recente dos nossos contratos, né, que passam a ter a cada 200 quilômetros, pelo menos, de deslocamento, esse ponto de parada gratuito para os motoristas profissionais poderem descansar, tomar banho, acessar a internet, e com funcionamento 24 horas, 7 dias por semana. Temos a continuidade aqui dos serviços de atendimento, né, só com a modernização dos parâmetros de desempenho, em que teremos ambulâncias do tipo C em 20 minutos para o atendimento mais rápido, ambulância do tipo D, que é aquela que carrega a UTI, em 60 minutos, os guinchos leve e pesado em 60 e 90 minutos, aqui, respectivamente, né, sendo considerados aí os tempos máximos de atendimento. O sistema operacional todo, né, ele responde aqui por 4,7 bilhões, né, dentro da proposta. Em termos de modernizações do contrato de concessão, a gente traz um aspecto aqui em relação à política tarifária, né, o que toca a tarifa de pedágio, a começar por descontos novos, né, que não eram praticados aqui na autopista fluminense. O primeiro deles é o desconto básico de tarifa, o DBT, que é um desconto de 5% para todos que estiverem portando a tag. O dispositivo, né, de identificação automática já farão jus ao desconto de 5%, isso vale para todas as categorias, leves e pesados. Temos também a isenção de motocicletas, né, as motos deixam de pagar a tarifa nesse novo formato, terão passagem gratuita. E para os usuários leves que sejam frequentes, nós temos o desconto de usuário frequente, que é o chamado DUF, aqui, em que as tarifas vão sendo progressivamente reduzidas ao longo de um mês calendário. Então, até 30 dias, né, a cada passagem, você tem um desconto progressivo que vai reduzindo e permite chegar a descontos bastante expressivos aqui, de mais de 90%. Né? A gente tem uma praça aqui em Casimiro de Abreu que a cada passagem você reduz 13% o pagamento, né? Então, ao longo de 30 passagens, a ideia é que você tenha uma tarifa média muito mais justa, né, e adequada aos fluxos mais frequentes daquela praça de pedágio, né, que normalmente não utilizam toda a cobertura da praça, então é fazer uma justiça com esse usuário que faz tráfegos pendulares, né, que se desloca entre regiões muito integradas de forma constante dentro do mês. Temos aqui os descontos mencionados, né? Como eu falei, a gente vai aqui de 0,78 até 13,17 dentro do desconto unitário a cada passagem. O contrato ele também traz a questão dos degraus tarifários, né, em que nós programamos subidas de tarifa para que se chegue no novo patamar tarifário. O patamar que existe hoje é notoriamente um patamar inviável, isso foi bastante estudado, demonstrado dentro do processo da solução consensual junto ao Tribunal de Contas. E então, para que a gente faça a convergência da tarifa atual para a nova tarifa, que de fato consegue custear esses investimentos, a gente vai fazer isso de forma controlada, com aumentos que são fixados nos primeiros 3 anos, em 35%, 35% e 17,5%, né, mediante a entrega das obras. Então, com 6, 18, 30 meses, vai se verificar a entrega das obras previstas e só com isso, então, se vai fazendo essa convergência, é o que chamamos de período de transição. A partir daí, nós temos ainda outras reclassificações tarifárias, mas de menor vulto, para que a gente atinja o patamar novo da tarifa de pedágio. E, além disso, teremos também uma introdução de free flow que nós mostraremos aqui na sequência. Os primeiros 3 anos eles têm então um rigor muito maior, né? Esses investimentos vão ser controlados trimestralmente pela agência. Normalmente a fiscalização dos contratos ela é anual. Aqui a gente reduz então o período para que se tenha um controle maior, e tudo isso com o apoio de um verificador independente, que é uma empresa acreditada pelo Inmetro para fazer uma verificação externa, né, que ela é contratada aqui pela nossa empresa estatal, a Infra SA, para fazer toda a verificação do atendimento de parâmetros de desempenho, entrega de obras, né, acompanhando tudo que é feito nesse período. E aí temos uma métrica de atendimento mínimo de 80% do contrato,
Caso não performado nessa proporção, né, com mais de 20% de descumprimento, se dispara aqui, né, caso fique por 2 trimestres nessa condição, um processo de extinção antecipada consensual, que seria um meio de rapidamente, caso a solução dê errado, retirar a concessionária de lá e a gente poder substituir ela mediante um processo de licitação, né, por um outro operador, algo que hoje é bastante difícil de fazer caso se tente por uma caducidade. Caducidade que é o processo ordinário previsto em lei, quando não se tem o desempenho de conseguir né, dar fim, dar extinção àquela concessão, mas que é totalmente judicializável, né? Nós temos experiências de que demora muito para fazer qualquer processo de caducidade. Então, aqui é uma saída rápida, caso não se tenha essa performance, a concessionária já previamente aceita, por meio do termo aditivo, uma saída mais célere. E o mínimo para que se atinja os degraus que nós mostramos, né, tarifários, para aumentar a tarifa é 90%. Então, entre 80 e 90, caso ela atinja entre 80 e 90, ela ainda não tem o fim do contrato, né, a extinção, mas também não ganha o aumento tarifário. Para que ela tenha direito ao aumento tarifário, é entre 90% e 100%, né, sendo proporcional o aumento que ela vai ter entre esses patamares, o aumento completo somente com 100%, né, para que tenha, então, essa curva, né, de aumentos que a gente mostra aqui nesse slide, contrastando também com os investimentos, né, que são previstos. O volume de investimentos, como nós mostramos lá nos primeiros 3 anos, ele é bastante elevado, né, e depois a gente tem uma certa redução, mas ainda mantendo num nível bastante volumoso aqui os investimentos. E a tarifa, então, ela vai acompanhando esse movimento, né, passando aqui dos 12,41 iniciais no ano 1 e chegando até o patamar de 28 a cada 100 quilômetros, né, vale dizer aqui. Tarifas de face serão diferentes, né, porque a cobertura normalmente ela é menor ali do que 100 quilômetros, então serão menores do que isso, né, depender das praças. Inclusive aqui a gente tem uma uniformização, né, do sistema, a gente pega e equaliza todo ele no mesmo patamar. E isso tudo, então, sendo acompanhado de forma bastante rigorosa pelos nossos verificadores, como a gente falou anteriormente. Em relação ao comparativo, né, vocês lembram que no início nós comentamos que teria que ser sempre menor do que a média dos novos contratos de concessão, essa tarifa. E aqui a gente traz, então, um demonstrativo comparando, né, com alguns outros contratos. Então, nós temos ali, na média, né, nós chegamos a contratos que têm tarifas mais elevadas, de 28, 30 reais por quilômetro, outros um pouco menores, a partir de 17, mas na média dos nossos contratos de concessão, a tarifa ainda fica aqui abaixo, né, mesmo no patamar homogêneo, né, quando a gente considera ela ao longo de todo o período como se fosse única. Ele fica, então, aí dentro dessa mesma média, né, dos projetos novos de concessão, que mostra que está alinhado com a prática e que a gente vem tendo bastante sucesso em outros processos de leilão. Esse ano mesmo estamos fazendo 7 novos leilões, né? Na semana passada tivemos bastante competição, com reduções tarifárias de 26%, 18%, em relação às tarifas teto que são apresentadas. Aqui funciona da mesma forma, essa é uma tarifa teto, que pode passar, então, por um deságio. E aí, de forma específica sobre o projeto, por fim, a gente coloca aqui a introdução de um sistema de pedagiamento por meio de free flow, que é um sistema eletrônico, né, sem as praças de pedágio, somente com pórticos, que vão identificar a passagem de forma eletrônica, né, dos usuários, ou por meio de dispositivos como as tags colocadas no veículo, ou pela própria placa, e cobrado isso de forma remota, né, do usuário. Então, aqui no município de São Gonçalo, nós teríamos a cobrança no sentido norte, no quilômetro 303. No município de Itaboraí, a cobrança nos 2 sentidos, no quilômetro 295. E no de Tanguá, no quilômetro 272, também nos 2 sentidos, que eram fluxos que não eram pedagiados no contrato original. Isso ajuda a complementar as receitas, né, e nos trazer aqui também um caráter de mais modicidade tarifária, do que seria caso não tivéssemos essa nova cobrança. A cobrança, então, nesse sistema free flow, que a tendência é que depois ele seja estendido para todas as praças de pedágio. A TT trabalha hoje no aprimoramento da regulamentação do free flow para que todas as praças passem a ser nesse formato eletrônico.
como inicialmente já será feito então aqui para esses 3 pontos. Essa aqui é a última sessão que eu tenho para apresentar aos senhores, né, o processo competitivo. Então, todo esse arranjo novo, esses níveis todos de investimento, nível tarifário, será submetido a esse processo competitivo. E o objetivo aqui, ao final, é levar esse ativo, essa concessão, a uma sessão pública de leilão, que será realizada na Bolsa de Valores, para que a gente tenha uma validação de todas as condições acordadas, né, caso se tenha, então, algum interessado no mercado, outra operadora, né, que não a Arteris, que tem interesse em fazer ofertas aqui pela concessão, ele pode fazer isso no âmbito desse ambiente. Será divulgado um edital, em similaridade ao que se faz também nos editais de novas concessões, mas considerando a venda da empresa, é a venda da SPE, né, dessa concessionária, que vai ser colocada nesse processo competitivo, juntamente com as novas condições todas regulatórias. Então, com um prazo mínimo aqui de 100 dias, né, para que seja apresentada a proposta, o tempo suficiente para que sejam estudadas todas as condições pelo mercado. A proposta que está sendo apresentada aqui, ela é como se fosse a primeira proposta, o primeiro envelope desse certame, que é a proposta justamente da Arteris, né, atual controladora da autopista Fluminense. E, caso nós não tenhamos outros interessados, ela já assume esse compromisso de ficar no ativo nessas condições. Havendo outros interessados, pode ser feita uma disputa em viva voz, né? Tem uma primeira proposta escrita, envelope fechado, e aí posteriormente se abre isso na Bolsa de Valores e podem ser cobertas essas propostas entre todos os concorrentes num processo de leilão por viva voz, até que seja definido o vencedor. O nosso processo competitivo está também sob a questão de consulta aqui pública, né? Essa é uma sessão de apresentação da proposta, mas temos aberto então no nosso site, no nosso sistema participante, que é essa tela que vocês veem aqui à esquerda, até o dia 13 de janeiro, para fazer a contribuição escrita lá no site, né, em que a gente vai analisar tudo o que foi colocado e possivelmente possa fazer algum ajuste pontual da solução. Só a questão aqui de fazer questões mais estruturais, que ela é um pouco mais restrita, em que nós registraremos e poderemos tratar depois também na gestão contratual, nas revisões quinquenais, né, do processo. Um aspecto importante aqui do processo competitivo também é que foi avaliada, né, essa empresa, né, a concessionária, diante dos investimentos que ela já realizou previamente em bens reversíveis, um valor de venda dessa companhia em 700 milhões. Então, inicialmente, quem tiver interesse faz esse pagamento para adquirir a empresa e, a partir daí, reduz a tarifa, faz uma proposta também de redução da tarifa de pedágio que está sendo colocada aqui nesse modelo. Então, o critério de desempate ali, para dar o vencedor do processo, ele é o de maior percentual de desconto tarifário, modelo similar ao de novas concessões, em que até 18% de deságio você não tem nenhuma contrapartida adicional, a partir de 18% é preciso aportar na própria concessão recursos adicionais, fazendo, então, em similaridade, né, as boas práticas que se tem hoje no mercado. Em termos de cronograma, nós fizemos, então, a aprovação do processo de sandbox, né, do processo competitivo, no termo de referência, agora em dezembro. A assinatura também ocorreu agora no início do mês. Convocamos essa consulta pública, cuja aprovação se deu ali no dia 5 de dezembro, né? Foram feitas as divulgações e estamos agora na apresentação da proposta. Como comentei, do dia 13 de dezembro até o dia 13 de janeiro ficará aberto o período de contribuições. A expectativa é que, após esse momento, até fevereiro, nós façamos a publicação do edital, fazendo os devidos ajustes oriundos dessa consulta pública, para que em 100 dias, até maio, tenhamos o leilão sendo realizado. Essa aqui é a consulta pública número 2, caso vocês busquem no nosso site, é o número 2 de 2024, e eletronicamente pode ser feito lá com os campos, né, dentro do próprio sistema, as contribuições escritas. Então, seria isso que nós temos aqui para apresentar aos senhores, e a gente ficar aberto aqui a esclarecimentos, dúvidas sobre a proposta, caso queiram se manifestar aqui no púlpito. Obrigado.
Muito obrigado, Fonseca, pela apresentação da proposta. Parabéns. Eu vou agora, então, começar chamando aqui os inscritos que se inscreveram para a manifestação oral. Informo que a manifestação oral será impreterivelmente aí até uns 5 minutos, tá? E você vai passar um vídeo antes, Marcelo? Sim. Tá. Então, antes da gente começar a chamada, nós vamos passar um vídeo aqui. Por favor, Augusto. Eu esqueci aqui de comentar, a gente tem um vídeo que mostra os investimentos sobre a rodovia, né, de forma interativa. A gente vai colocar ele agora, estando no ponto aqui, a gente coloca para vocês visualizarem melhor esses investimentos na rodovia. A BR-101 é uma das principais rotas de transporte de insumos do país desde a sua inauguração em 1950. É o principal acesso a 2 grandes complexos de porto-indústria, Macaé e Açu, bem como a base de apoio offshore de Niterói. Isso sem falar no importante polo turístico de Cabo Frio e Búzios. Hoje, o crescimento do tráfego de veículos e indústrias demanda uma transformação da rodovia. É preciso ampliar as condições de trafegabilidade e trazer mais segurança para todos que a utilizam. Nesse sentido, realizar obras em trechos estratégicos é a solução indicada. Esse é o objetivo do projeto de retomada de investimentos da BR-101 no trecho entre Campos dos Goitacazes e Niterói, em estudo de forma consensual entre a ANTT e a Artéries Fluminense. São mais de 48 quilômetros de duplicação, 54 de faixas adicionais, 34 de faixas multivias, construção do contorno de Itaboraí, além da remodelação do trevo de Manilha. Cada intervenção foi pensada trazendo como premissa a segurança de quem utiliza a rodovia como principal rota de trajeto, tanto para acessos aos 13 municípios que estão às margens da via, bem como as outras estradas que têm ligação com a BR-101.
Aqui, de forma mais ilustrativa, né, nós começamos ali na parte norte, descendo em todos os investimentos, né, mostrando ali as intervenções por dentro do município de Campos, passando pelos trechos a serem duplicados, né, e finalizando aqui nas proximidades aqui de Niterói, trecho Barreto-Manilha, com a faixa adicional no canteiro central, as intervenções no trevo de Manilha, que são bastante importantes também, de forma a sintetizar, né, toda a projeção desses investimentos que estão aqui na proposta de otimização. Então, feita a apresentação aqui do vídeo, devolvo a palavra ao nosso presidente Robson. Muito obrigado novamente, Marcelo. Então, eu vou começar a chamar aqui as pessoas que se inscreveram para a manifestação oral. Eu começo pelo senhor Francisco Roberto de Siqueira, presidente da Firjan. Eu informo novamente que o tempo para fala é no máximo 5 minutos, por favor. Tudo bem, presidente? Boa tarde, fica à vontade aí. Todos, senhoras e senhores, me chamo Francisco Roberto Siqueira, sou presidente da Fundação do Firjan, Representação Norte Fluminense. Eu pretendo ser rápido. Eu quero iniciar parabenizando a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, pelo trabalho diligente na condução desse processo de concessão, que é de suma importância para o futuro da infraestrutura. A ANTT tem demonstrado um compromisso exemplar em manter o diálogo aberto, permitindo a contribuição de diversos setores impactados por essa iniciativa. Como presidente da representação regional da Firjan Norte Fluminense, é uma honra estar aqui hoje representando os interesses das indústrias, das empresas e das comunidades que dependem da BR-101 para o seu desenvolvimento econômico e social. A BR-101 é um pilar essencial da infraestrutura norte-fluminense. Ela conecta a nossa região aos principais mercados consumidores e portos da região, permitindo o escoamento de produtos industriais, agrícola, petróleo, além de viabilizar o transporte de insumos cítricos de toda a nossa indústria. A nossa região abriga um importante parque industrial que inclui setores como óleo e gás e setor alimentício. Todos esses segmentos dependem diretamente de uma rodovia eficiente, segura e bem estruturada para manter a sua competitividade e garantir emprego para milhares de pessoas. Por isso, estamos aqui para enfatizar a necessidade de uma concessão que priorize investimentos fundamentais para o desenvolvimento de nossa região. Essa repactuação de 322 quilômetros, ela tem, na verdade, 122 quilômetros, ou seja, 38%, cortando a região norte fluminense, especificamente a região de Campos. Isso é um dado importante. Ela possui também 5 praças de pedágio, e nós temos, na nossa região, 2 praças de pedágio, correspondente a 40% das praças de pedágio. Isso só nos credencia para solicitar o que aqui vem pleitear. Entre as intervenções cruciais que precisam ser incluídos, priorizados no escopo da nova concessão da BR-101, destaco a construção do contorno de Campos do Goytacazes, pleito histórico da nossa região, que é essencial para desviar o tráfego pesado da área urbana de Campos do Goytacazes, uma das principais cidades do interior do Estado. Atualmente, caminhões e veículos de carga de transporte de longo curso atravessam a região central da cidade, gerando congestionamento, aumentando os riscos de acidentes e causando danos ambientais significativos. O edital atual vincula a execução do contorno a gatilhos de tráfego. Entendemos que essa é uma obra de necessidade imediata, não apenas devido ao volume de veículos, mas também pelos prejuízos que o tráfego pesado já causa ao bem-estar da população e à mobilidade urbana. Outro ponto fundamental é a melhoria do dispositivo de acesso e retorno da região, pois muitos dos acessos atuais são inadequados para o volume de tipo do tráfego que passa por ali. Obras de construção de passarela, interseções seguras e dispositivos de retorno em trechos urbanos
e periurbano são indispensáveis para melhorar a segurança viária e reduzir o tempo de deslocamento. Também é crucial abordar o estado atual do pavimento em vários trechos, que não é bom e afeta diretamente o transporte de bens, aumentando custos operacionais das empresas e da sociedade que utilizam a rodovia. A Firjan Regional Norte Fluminense propõe a prioridade imediata para o contorno de Campo dos Goitacazes, solicitando que a NTT e a futura concessionária considere essa obra como uma das intervenções iniciais do contrato e não realizando apenas o projeto executivo de licenciamento ambiental e gatilho para que a obra de tal importância aconteça o mais breve possível. Além disso, é fundamental garantir que as obras de melhoria, ampliação e recuperação sejam realizadas dentro dos prazos mais curtos da nova concessão. Por fim, é importante estabelecer um canal permanente entre as concessionárias e a NTT e as lideranças empresariais, comunidades do Norte Fluminense, para acompanharmos obras e serviços. Senhoras e senhores, o Norte Fluminense é uma região rica em oportunidades, mas que necessita da infraestrutura à altura do seu potencial. A BR-101 é a espinha dorsal desse desenvolvimento e a nova concessão deve refletir esse papel estratégico de forma imediata. Reafirmamos nosso compromisso em contribuir para a melhoria desta rodovia e estamos à disposição para colaborar em todas as etapas desse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Francisco Siqueira. Muito obrigado. Tá. Passo a palavra, então, ao nosso presidente da Consulta Pública, Marcelo Fonseca. Primeiramente, agradecer a contribuição aqui do Dr. Siqueira, da Firjan. Primeiro, falando um pouquinho do contorno de Campos aqui, né? De fato, ele já uma questão tratada no contrato original da Fluminense, em que nós discutimos bastante as possibilidades de solução para a questão de Campos. É um dos pontos mais sensíveis, mais relevantes de todo o sistema rodoviário. E o entendimento foi, nesse primeiro momento, que haveria muitos benefícios em trazer uma solução que passasse inicialmente por resolver o gargalo urbano, né, o gargalo dentro do município de Campos, que isso traria não só uma melhoria da solução de longo curso, né, melhorando as velocidades médias ali naquela região, né, utilizando as vias locais, né, convertendo as vias locais em vias de longo curso. E se entendeu também que deveria haver uma melhor discussão sobre o projeto executivo do contorno. E é por isso a obrigação ela remanesceu ali como, primeiramente, entregar o projeto executivo, mas não discutimos quanto ao mérito do contorno de Campos. Ele realmente é necessário, é algo que já se constata das nossas próprias equipes de fiscalização, né, quando fazem ali a avaliação da situação local, de que ele é uma realidade já a necessidade do contorno. Então, o que a gente procura fazer aqui é tratar de maneira adequada para que a gente tenha uma boa precificação, que não seria possível numa solução consensual, que tem ali um trâmite mais rápido, né, mais célere. Então, discutir isso no ambiente da gestão contratual, desenvolvendo um bom projeto, a gente tendo a garantia de que a gente vai ter o licenciamento no timing correto também, no timing certo, né, para que você não tenha ali inexecuções, não preveja uma obrigação logo na partida que não fosse possível de executar de fato, né, então fazer isso com um horizonte um pouco maior de prazo, né, mas não questionamos aqui a relevância, né, da ideia do projeto de contorno da cidade de Campos, mas para o curto prazo terá uma solução, já que endereça, né, em grande medida o gargalo que hoje existe, que é essa solução das multivias dentro do próprio município. Falar um pouquinho dos outros pontos também, em relação a dispositivos de acesso, nós previmos aqui uma porção de dispositivos, né, então procurando também equacionar ali todas as questões, né, de conexões da rodovia. Então são dispositivos, né, em todos os grandes entroncamentos, nos acessos de municípios também. Então, caso tenha algo que os senhores entendam que não tenha aparecido na proposta, a gente tem lá o programa de exploração da rodovia no nosso site,
No volume 2, você tem pontualmente, né, cada investimento desse. Então, a gente pede depois que faça uma contribuição, né, indicando se algo foi faltante dessa necessidade, mas, a priori, foi feito um levantamento de toda a necessidade técnica hoje e estão contemplados dentro dessa proposta. Sobre o pavimento, é uma questão que nos preocupa também, né, garantir a qualidade desse pavimento, que é um dos fatores principais para a própria segurança da via, né, e na apresentação mesmo nós destacamos que os primeiros 3 anos ele já conta com uma recuperação integral do pavimento. Então, um volume bastante substancial ali de investimentos dedicados a uma nova recuperação, para que a gente tenha, então, no novo período contratual, a garantia de que a gente vai ter a sustentação disso ao longo do tempo, então entrando com uma recuperação forte agora, no curto prazo, e depois com campanhas de manutenção periódica, medida ali pelos parâmetros de desempenho da NTT, né, com esse contrato todo modernizado, com parâmetros modernizados, que a gente vai ter, então, né, a sustentação dessa qualidade do parâmetro de pavimento ao longo de todo o prazo, né, da concessão otimizada. Eu queria cumprimentar aqui o presidente Francisco Siqueira, tá? Obrigado pelas palavras que fez sobre o reconhecimento do trabalho da NTT, agradeço esse reconhecimento e rendo aqui homenagens aos nossos servidores, em especial os que estão aqui no Rio e acompanham a sessão de hoje, nosso coordenador regional, o Fred, os coordenadores Nilson e Thiago, que estão aqui presentes. Realmente é um trabalho de muito esforço, de inovação, criatividade, pensar fora da caixa para a gente cumprir com a nossa missão institucional, que é oferecer essa infraestrutura adequada para todos vocês. O que eu reforço da fala do Marcelo Fonseca, em complemento ali às solicitações e reivindicações da Firjan, e que representa grande parte aí do empresariado e de toda a sociedade, é que um dos mecanismos que estão presentes nesse contrato, e a gente vem reforçando e intensificando a gestão disso dentro da NTT, é o mecanismo da revisão quinquenal. Então, durante o contrato, vão ter vários momentos para a gente poder estar sempre mantendo o contrato atualizado. O dinamismo das cidades, o dinamismo aí da cadeia, no caso aqui do petróleo, né, que a gente sabe que influencia bastante toda a economia da região. Vai surgir necessidade de novas passarelas, novos acessos, mais retornos, talvez até ampliar a quantidade de duplicações de terceiras faixas. Isso vai ser muito dinâmico ao longo dos anos desse contrato. E uma das razões da gente estar tendo que enfrentar essa modernização de contrato é a falta de entendimento de que o contrato precisava se alterar ao longo do tempo. E agora há esse entendimento pleno quanto a isso. A NTT está preparada para manter, por meio da sua comissão tripartite, aí é outro mecanismo que é importante os senhores conhecerem e participarem, que são reuniões semestrais para discutir e debater a realidade da concessão e planejar já o seu futuro próximo, para que na revisão quinquenal seguinte a gente já tenha mapeado todos os itens que precisam ser melhorados, de repente uma nova tecnologia que surge também, a gente precisa sempre considerar isso nessa modernização de contrato. Então, essa mobilização em torno da rodovia, para a gente poder manter sempre atualizada, é muito importante. E aqui reforço mais uma vez o pedido ao nosso corpo técnico para que mantenha sempre esse posicionamento que foi elogiado aqui pelo presidente da Firjan, que é o posicionamento do diálogo, de abertura para a discussão dos problemas, de buscar orientar e, na medida do possível, buscar meios de dizer sim, ao invés de simplesmente dizer não. É assim que juntos, né, a agência reguladora, a sociedade e a concessionária, na comissão tripartite, vai manter a evolução constante da rodovia e ter essa rodovia tão próspera como foi descrita pelo senhor presidente Francisco Siqueira, da Firjan. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo e Vitali, pelas palavras. Chamo agora o senhor Diogo Martins, especialista em infraestrutura, também da Firjan. Boa tarde a todos. Eu sou especialista de infraestrutura da sede da Firjan aqui do Rio. Pediram, primeiramente, para agradecer o trabalho da NTT que está fazendo, a equipe aqui do Rio de Janeiro, como o diretor Rafael Vitali falou, nota 10. Carlos Frederico, posso dizer que a gente fala bastante, já é um amigo e
e a equipe dele aqui no Rio é muito boa, realmente. Mas o que a gente tem aqui para contribuir, além do que o presidente já falou, é prazo. A gente enxergou um pouquinho do que a gente entende está pecando. A gente vê que os 3 primeiros anos tem muita obra acontecendo, mas obras fundamentais como o aumento da capacidade ali de Itaboraí, o trevo realmente, o aumento de capacidade é até o 4º ano, o trevo ele é até o 6º ano que a gente viu. É uma área muito complicada, que já tem muito engarrafamento, já afeta muito a capacidade de locomoção da população, de Niterói para o Rio de Janeiro, de São Gonçalo para o Rio de Janeiro, que é uma estrutura de locomoção pendular que a gente enxerga muito importante para o Estado e afeta muito a população. Isso daí a gente enxerga que poderia pensar em adiantar um pouquinho esse prazo, apertar um pouquinho a concessionária, ou Artéres, ou quem assumir a concessão, para que os 6 anos do trevo possa ser entregue antes. E o contorno de Campos, eu digo que é o mesmo, é o prazo, porque a gente vê que é importante ter um projeto, é importante se estudar realmente quanto vai custar para que a sociedade pague um preço justo por uma infraestrutura que, como o presidente disse, é uma infraestrutura necessária e um pleito histórico da Firjan. A gente vem pedindo o contorno de Campos há mais de 20 anos e agora a gente enxerga como uma possibilidade que ele aconteça. Só que fazer um projeto executivo, dando um prazo de 5 anos para a concessionária, para depois ter um licenciamento ambiental com mais 8 anos de estudo, quando é que vai sair esse contorno realmente? A gente vê que vai melhorar o tráfego em Campos com aumento de capacidade da BR-101, como já está de saída a obra de aumento de capacidade, mas a gente entende que o contorno de Campos é essencial, não só para a cidade, que hoje em dia já é engarrafada, já é muito complicado passar no centro da cidade de Campos, que é uma cidade muito grande, mas até o próprio Porto do Açu, ele se engargala com isso, porque é uma infraestrutura logística portuária muito grande, que poderia se utilizar muito mais da infraestrutura rodoviária e acaba ele mesmo sendo engargalado com a falta de capacidade da rodovia, principalmente dentro de Campos, na distribuição de seus produtos para longo curso. Mas, além disso, é só agradecer o trabalho da NTT, que está fazendo um trabalho muito bom, e o relacionamento que a gente tem com a Firjan, a NTT, sempre de diálogo, muito aberto, e queremos continuar sempre assim. Tá? Obrigado. Obrigado, Diogo. Marcelo, você vai querer tecer algum comentário? Só rapidamente agradecer a contribuição aqui e comentar que nós temos, de fato, ali um ciclo mais alongado, né, em que a gente procurou ao máximo priorizar as obras dentro desse ciclo. Contudo, a gente não consegue fazer tudo nos primeiros anos, né? E algumas obras têm uma complexidade um pouco maior, né? A própria variante ali, o entroncamento de Manilha, né? O trevo de Manilha, são obras mais complexas que a gente procurou, então, alocar no médio prazo, digamos assim, dentro do ciclo de investimentos, né? E hoje nós temos já um momento em que a solução já foi pactuada junto ao Tribunal de Contas da União, então a gente tem um pouco de restrição de fazer alterações de maior magnitude dentro do projeto, né? Questões mais pontuais, talvez uma localização inadequada, alguma coisa mais pontual a gente consiga ajustar, mas outras questões a gente entende que devem ser resolvidas aí na gestão contratual. Os investimentos, de forma geral, né, pelo contrato, eles têm um mecanismo chamado fator A, um fator de antecipação, que caso a concessionária acorde, né, em fazer antecipadamente esse investimento,
ela tem um pequeno incremento tarifário que faz jus ao valor do tempo, né, a diferença do valor do tempo desses investimentos. Então, isso pode ser considerado, né, caso a gente tenha a obrigação, que é mais rígida, mas caso você tenha espaço e capacidade operacional ali para fazer a antecipação, isso pode ser trabalhado junto à concessionária também nesse ambiente, né? E, inclusive, temos os recursos vinculados, né, os recursos que ficam na conta vinculada, que eles podem fazer frente a essas antecipações, até para evitar que tenha algum aumento tarifário, né, compensando ali esses efeitos do valor do tempo entre anos diferentes de execução. Então, eu indicaria aqui, possivelmente, a gente considerar essas possibilidades. O trevo está no 4º ano, a variante no 6º aqui, pelo que eu tenho de registro. E a gente poderia, talvez, discutir junto à concessionária essas possibilidades de antecipação com o uso desse fator A. Sobre o Porto de Açu, né, a questão dos gargalos em Campos, é uma região de atenção da agência, né, toda a questão logística que envolve o Porto de Açu. Eu vou lembrar aqui que não é só a iniciativa da Fluminense, a gente trabalha também com outro projeto, que é o da EF-118, né, que está prestes a abrir a audiência pública. Devemos voltar aqui ao Rio de Janeiro em final de janeiro para fazer a apresentação desse projeto da EF-118, a ligação ferroviária entre Rio e Vitória, que tem como um dos principais objetivos servir também ao Porto de Açu, o que vai desobstruir as vias rodoviárias também, né, em alguma medida, e aí sobretudo a BR-101, para prover ali o acesso ao porto. Então, o conjunto de soluções, a gente pensa de forma integrada também, né, mas destacando que os investimentos aqui eles já dão um certo alívio, né, eles já dão uma melhoria imediata a essa situação, e depois você vem com mais investimentos, o próprio contorno e o ferroviário, complementando essas ações. O Marcelo já deixou aqui um spoiler aqui do que está na reunião de diretoria da NTT amanhã, né? Nós vamos deliberar a abertura da audiência pública desse projeto da EF-118, que também é muito aguardado por vocês. Então, fatalmente em janeiro, não sei exatamente a data, vai ter audiência pública aqui no Rio de Janeiro, né, para poder tratar desse assunto. Nós vamos especificar melhor a EF-118. Agora, com relação aos prazos para execução, a gente precisa lembrar que, primeiro, vai ser uma movimentação intensa de obras na rodovia, né? Isso, de alguma maneira, vai criar algum impacto aí na vida de cada um que o utiliza, porque aquela história, não se pode fazer omelete sem quebrar ovos, né? O ditado fala isso. Mas é tudo por um bem maior, nós vamos conseguir ultrapassar essa fase de construção e depois ter os benefícios da infraestrutura ali à disposição da sociedade. O que eu chamo a atenção para vocês, muitos talvez não tenham tanta intimidade com a modelagem de um contrato, que é o aspecto de que quando você faz a obra, você está fazendo uma obra antecipadamente ao que você vai receber de pedágio ao longo do tempo. Se você traz muita obra para o começo do contrato, fatalmente a sua tarifa vai ter que ser mais elevada para poder fazer essa compensação. Isso já é um limite para nós, como foi colocado até mesmo por imposição da portaria 848 do Ministério, onde a gente não pode ter uma tarifa muito alta, mais do que a média aí, dos outros contratos, e principalmente também algo coerente com o que o cidadão pode pagar no dia a dia. Então, essa é uma limitação que faz com que a gente tenha trabalho adicional para equacionar tudo. Do outro lado, tem a pressão de todos os interessados, que quer resolver o seu problema no seu município, no seu trajeto, né, da melhor forma possível e mais antecipadamente possível. A gente tenta equilibrar tudo isso. Tem a questão da funcionalidade da rodovia durante essas obras acontecendo. Também é algo que se considera para distribuir as obras ao longo do tempo. E, por fim, a necessidade de financiamento para essas obras acontecerem. Como eu disse, a injeção do investimento é feita do capital antecipadamente e depois vai ser recolhido em pedágio para que amortize esse investimento. Se você também pesar demais no início da concessão, pode ficar infinanciável, né, a rodovia, não vai conseguir o crédito necessário para fazer essas obras. Então, tudo isso é levado em conta quando a gente faz a equação, não é tão simples atender todos esses interesses. A gente acredita que deu uma forma, não vou dizer que é a ótima, né, porque é muita ousadia falar isso, mas da melhor forma possível. Sempre há espaço para melhorias, como o Marcelo colocou, a nossa gestão contratual tem que estar alerta para isso, a concessionária, a operadora, também sensível aos pontos críticos de gargalo, para se eventualmente for possível, a gente consiga antecipar em alguns meses ou até ano
a obra por meio desse fator A, que é o mecanismo que o contrato já traz e o Marcelo Fonseca explicou. Reforçando mais uma vez também aquela mobilização e diálogo constante em cima da comissão tripartite para a revisão quinquenal, onde a gente pode também fazer alguns ajustes também na questão do cronograma das próprias obras que já estão consideradas no contrato. Talvez na revisão quinquenal seja um momento de antecipar 1 ano, 2 anos, enfim, e além da inclusão de novos investimentos. Obrigado. Muito obrigado, diretor Rafael, Marcelo. Eu convido agora o senhor André Luiz Siqueira de Aguiar, gerente técnico da ANUT, a Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga. Seja bem-vindo, André. Boa tarde. Boa tarde, diretor Rafael, superintendente Marcelo, ouvidor Crepaldi, Frederico, cadê? Ô, Frederico, tudo bem? Não vai sobrar muito para eu falar, né? A Firjan já deu show aqui. Mas eu queria só gastar 1 minuto falando conceitualmente. Primeiro, parabéns pelo processo de repactuação, porque realmente aquele processo de relicitação é traumático para o usuário, né? Os investimentos param, posterga por causa de novos estudos, processo licitatório, e a gente perde muito tempo, né? A infraestrutura fica paralisada. E eu tenho que dar parabéns para a NTT pela quantidade de projetos que vocês estão processando esse ano, né? É muita quantidade e estão dando conta, parabéns. E até me surpreendeu a 118 entrar na reunião de amanhã, porque é muito projeto. Mas, dentro do conceito, só mais 30 segundos dentro do conceito, a única coisa que a gente tem um pouco de cautela ao olhar a repactuação é a questão da transferência acionária. Lá nos idos da criação do RCR, a ANUT foi a primeira a contribuir com a ideia da recuperação regulatória com a concessionária vigente. Em alguns casos, faz sentido, porque, no caso da Artéries, está aqui há quase 20 anos tocando a rodovia, no processo de competição, ser substituído por um grupo desconhecido causa um pouco de risco de estressar mais ainda o contrato. Mas isso aí tudo bem, é só um comentário. Se o TCU entendeu dessa forma, a NTT entendeu dessa forma, é claro que um desconto na tarifa é sempre bem-vindo, né? Agora, sobre o projeto da rodovia em si, como a Firjan já falou, né, o contorno de Campos é estruturante, não é por causa do volume de tráfego, é a qualidade do tráfego, excesso de caminhões, descarbonização do município, né? Quantos caminhões queimam diesel dentro do município? A gente tem que tirar eles dali de dentro. E a forma, o padrão estruturante do contorno é a questão de possibilidade de criar centro logístico, novos distritos industriais, e assim vai. E eu trabalhei na Secretaria de Transporte do Estado, até com o Diogo, foi meu colega, eu que conheço o Frederico desde aquela época, lá em 2010. A gente já falava de contorno de Campos em 2010. E agora, depois de termos conhecido outros projetos do contorno, ter visto projetos geométricos, executivo, a gente está falando de estudar de novo. Ou seja, o usuário também se estressa, não é só o contrato de concessão que se estressa, não, o usuário também se estressa. Nós estamos desde 2010 falando de contorno, vendo PowerPoint, desenho geométrico, tudo, e vamos começar tudo de novo. Então, é urgente, esses projetos são para ontem. Eu não estou botando culpa em ninguém aqui. Eu não sou técnico suficiente para criticar o processo. Só que tem projetos que são para ontem. Para ontem. O Trevo de Manilha também, eu nem lembro, desde 2014 que eu vi o primeiro projeto geométrico. É para ontem. O Trevo de Manilha é um dos pontos mais críticos do Estado do Rio, em termos de tráfego. Então, eu entendo todas as justificativas, explicações do Dr. Rafael aqui, em termos de fatorar, aumento de tarifa,
o prazo necessário, tem muitas desapropriações para serem feitas, licenciamentos, etc., etc. Mas só estou fazendo aqui um desabafo, que o usuário já está esperando há muito tempo tudo isso. E um pedido de inserção de um projetinho aí. Já andei discutindo aqui com amigos da plateia, uns acham que é inviável, outros não. Tem a questão do acesso à RJ 114 para Maricá. Existem alguns acessos irregulares ali que já são realizados, né? Os veículos acessam rampas de barro e vão para 101 de forma irregular. E é um trecho que tem muito tráfego nos finais de semana e feriados, né? O VDMA ali é em torno de 5.000 veículos, mas eu acho que nos feriados e finais de semana o VDMA é muito mais, assim, o VDM, né, ele aumenta muito. E eu acho que um acesso, uma interseção ali com a 114 faria todo sentido. E um outro aspecto é a questão dos trevos rodoviários, se eles são compatíveis com o perfil dos veículos que acessam, principalmente em Macaé. Os trevos têm alças com raio muito curto. E eu acho que a autopista pode verificar isso, né? Como os caminhões quebram as defensas e passam por cima dos canteiros. Então, acho que isso dificulta muito os acessos, onde tem muita demanda de caminhão. Mas era só isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção. Um bom dia para todos. Muito obrigado, André. Obrigado, André. Curiosamente, aqui, a NUT é uma grande parceira nossa, vocês sabem disso, nós estamos sempre juntos, e a NUT é uma entidade que sempre nos auxilia aqui em subsídios nas nossas tomadas de decisões. Queria só fazer uma curiosidade aqui, um registro, né? Nós tivemos o presidente da Firjan, Francisco Siqueira, aí depois o André Luiz, e agora o André Luiz Siqueira, né? Foram os participantes nossos aqui. É Diogo? Ah, então eu confundi aqui, desculpa. O que eu poderia falar, né? Se a gente tomasse a decisão por não fazer o trevo de Manilha, por exemplo, e deixar ele para posterior e fazer o contorno de Campos, talvez encaixasse na tarifa, mas nós estaríamos discutindo o porquê não do trevo de Manilha. Por que deixar de fazer algumas duplicações para colocar o trevo de Campos, o contorno de Campos? Enfim, teria o que eu expliquei na fala anterior. É muito difícil a gente concluir a modelagem econômico-financeira e o caderno de obrigações de um contrato de concessão, justamente porque, normalmente, as necessidades são superiores aos recursos que estão disponíveis. E o parceiro privado, o contrato de concessão, ele também é finito, ele não consegue dar conta de tudo no mesmo tempo, né? Isso eu expliquei, acho que ficou claro na fala anterior. O que a gente tem que também pensar e trabalhar, aqui fugindo um pouco até do objetivo dessa audiência pública, é que há outros meios de fazer qualquer obra dentro da rodovia. Não só depender do contrato de concessão, da tarifa que vai ser paga para esses investimentos acontecerem. Então, há espaço, por exemplo, para o contorno de Campos ser construído mais rapidamente, se por acaso o governo federal, o DENIT, com apoio das bancadas, do governo, da bancada federal, estadual do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro, houver um entendimento e um consenso de que esse contorno precisa ser feito, ele pode ser feito e, quando pronto, incorporado à concessão. Posso citar um caso do contorno do Mestre Álvaro ali, aqui na BR-101 Espírito Santo, que foi concluído pelo DENIT e agora está sendo incorporado pela concessão. E tem outros exemplos dessa natureza. Não estou dizendo que nós não vamos trabalhar com o contorno de Campos, nós vamos tentar achar a solução, a concessionária tem a obrigação de seguir com o projeto para apresentar e a gente poder orçar esse projeto e saber qual é o real impacto na tarifa, isso tudo vai ser conduzido. Mas é esse diálogo constante que vai fazer com que a gente compreenda aí qual é a melhor maneira, qual é o melhor momento e qual a melhor forma de incluir o contorno de Campos dentro desse contrato. O fato de melhorar a travessia urbana de Campos, o Marcelo acho que destacou isso, traz ali já algum benefício. A F-118, de forma integrada com o planejamento central do governo federal para o transporte, também traz ali um certo alívio para a travessia urbana de Campos. E em breve a gente vai poder também contar com mais essa outra infraestrutura que será o contorno de Campos
para poder fechar ali todas as possibilidades e melhoria para aquele município, um município que é tão importante aqui para o Norte Fluminense. Algum comentário adicional? Obrigado. Marcelo, quer concluir? Tá. Muito obrigado, diretor Rafael Vitali. Eu pergunto se tem mais alguém na plateia que queira fazer uso da palavra e não tenha feito a inscrição anteriormente. Não? Sendo assim, então, nós chegamos ao fim aqui das manifestações orais. Eu passo a palavra ao Marcelo para que ele faça as considerações finais. Bom, gostaria de reforçar aqui, então, nas minhas considerações finais, que seria bastante importante dos senhores, né, caso tenham observações a fazer, que protocolem isso no nosso sistema participante, até o dia 13 de janeiro, agora do próximo ano, né, para a gente ter domínio sobre a informação precisa, na quilometragem, qual o ponto específico que está se colocando, né, qual é o tipo de intervenção que se pretende, enfim, se existe esse espaço ali ainda para melhoria da proposta, mas comentando aqui que a gente vai ter um pouco de restrição quanto a isso, né, questões mais pontuais podem ainda ser tratadas, questões mais estruturantes, né, como grandes investimentos de duplicação, por exemplo, contornos, é mais difícil, né, trabalhar neste momento do processo aqui, mas a gente se compromete, mesmo em questões mais vultosas, de registrar isso já para que seja tratado no ambiente das revisões ordinárias, extraordinárias, quinquenais do contrato, em que se tem ali a possibilidade de fazer ajustes em relação a essa solução que está proposta hoje na mesa. Buscamos aqui, foi um trabalho bastante extenso, aí, aproximadamente 1 ano e meio, discutindo isso junto à concessionária, primeiramente no âmbito interno, depois nessa comissão de solução consensual que o TCU também participa. Então, entendemos que aqui a gente chega ao melhor projeto possível, né, diante desse horizonte de tempo. É um processo muito mais célere do que é uma relicitação, em que se fica ali 4 anos e meio discutindo e ainda depois você demora 2 anos para iniciar, de fato, as obras desse contrato de concessão novo, né? Então, aqui o valor do tempo, né, a antecipação desses investimentos, ele é muito relevante no nosso cômputo da vantajosidade dessa proposta. E, como comentei aqui na apresentação, né, nós teremos o processo competitivo, que é para tentar trazer uma segurança, né, uma validação de que não há nenhum outro operador que consiga fazer uma proposta melhor que essa. E se houver, naturalmente, que ele pode vencer e levar esse ativo, né, reduzindo a tarifa de pedágio. Mas entendemos que a gente já atinge aqui uma proposta bastante razoável em termos de investimentos previstos, das próprias tarifas, né, que estão sendo propostas. Tudo isso foi bastante analisado pela agência, né, e pela nossa parceira Infra-SA durante a condução desses trabalhos. Então, ficamos à disposição, caso os senhores tenham também interesse de fazer alguma reunião específica, né, marcando diretamente conosco, ao decorrer aí desse processo, até a assinatura desse termo aditivo. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao nosso diretor-geral, Rafael Vitali, para as considerações finais. Bom, ao agradecer aqui a presença de todos para essa etapa importante na modernização de contrato da Artérias Fluminense, a BR-101, aqui no Rio de Janeiro. Reforçar o agradecimento aqui, a gratidão a todos os servidores da NTT, citei já alguns, mas também cito aqui a nossa coordenadora Mariana, que está aqui presente, o assessor institucional Guilherme Gontijo, o nosso cerimonialista e a assessora de comunicação, todos aqui presentes, Augusto, a Roberta, fazendo com que esse time trabalhe intensamente para a melhoria aí da infraestrutura nacional. A infraestrutura nacional que tem já uma política de Estado estabelecida já há algum tempo, que baseava em 2 pilares no início, que era a política de reforçar o investimento por meio do capital privado, portanto, acelerar a quantidade de leilões que a gente faz, porque cada nova concessão é uma injeção intensa de recursos para aprimoramento da infraestrutura, e que alivia o DENIT, nosso Departamento de Infraestrutura Nacional de Transportes, nosso Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para que ele realize as obras públicas nas regiões onde o capital privado não tem ali a sua viabilidade para fazer os investimentos.
Só que essa política ela tinha uma lacuna, que era justamente os contratos de concessão que foram celebrados alguns anos atrás e que, pela curva de aprendizagem que a NTT, o próprio país, no seu arcabouço legal, foi se transformando e aprendendo, precisava tratar também desses ativos estressados, como eu disse no início. E agora a gente consolida a política de Estado para o desenvolvimento econômico e social por meio da infraestrutura de transporte, com um terceiro pilar, que é o pilar da modernização e otimização de contratos. Essa é a razão da gente estar aqui discutindo o contrato da BR-101 Rio de Janeiro. E hoje a gente dá um importante passo para que, ainda em janeiro, voltando, para a gente acabar de maneira bastante otimista, abrir o edital, realização desse processo competitivo em maio, e aí a gente ter já obras sendo realizadas em julho de 2025, aqui ao longo de todo o eixo da BR-101 Rio de Janeiro, trazendo aí uma nova perspectiva para todos que utilizam essa rodovia. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês e insistir nessa presença próxima de diálogo constante para a gente manter aí esse ímpeto de otimismo com a nossa rodovia BR-101. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Marcelo Fonseca, nosso superintendente da SUCOM, ao nosso diretor-geral Rafael Vitali, a quem quero confessar aqui publicamente, Vitali, a tua transparência na agência, de nos colocar aqui, não eu, mas o cargo do ouvidor, para presidir todas essas audiências públicas, reuniões públicas, porque a ouvidoria nada mais é do que o representante dos usuários, e isso você, dentre todas as 11 agências que a gente tem no governo federal, a única que o ouvidor é que tem que conduzir a reunião foi a NTT sob a sua gestão, tá? Então, eu queria fazer esse agradecimento, dizer a todos vocês também que, além do canal do participante, né, que tem a data ali para acabar, né, Marcelo? A ouvidoria está sempre à disposição para ajudar vocês também na interlocução com todos os superintendentes e diretores da agência. E eu coloco lá a ouvidoria à disposição de todos. Dito isso, senhoras e senhores, em nome da NTT, eu agradeço a participação de todos e todas e declaro encerrada esta reunião, realizada hoje na data de 18 de dezembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro ou Niterói? Niterói, então, tá vendo? Augusto queria me pegar aqui. Desejamos a todos uma boa tarde, um bom começo de noite. Muito obrigado.